Olá, igreja, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos iniciar o nosso culto. Convido a você que pode a ficar de pé junto comigo, para que a gente possa iniciar, celebrar ao nosso Deus. Amém? Você pode orar comigo? Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor, ó Deus. Mais uma manhã e mais um dia, Pai, em que o Senhor criou, meu Pai, em que as tuas mãos fizeram. Pai, estamos aqui para te agradecer, para te bendizer, por causa das tuas infinitas misericórdias sobre as nossas vidas. Estamos aqui, meu Pai, para engrandecer o teu nome, por causa do teu amor que nos permanece, que nos faz permanecer firmes. Estamos aqui, meu Pai, para te glorificar, por causa da tua bondade que nos segue diariamente, meu Pai. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Receba, meu Pai, o nosso culto, receba o nosso louvor. Meu Pai, estamos aqui famintos e sedentos, mas crendo, meu Pai, que aqueles que se achegam a Ti não podem permanecer com fome, não podem permanecer com sede, porque a Tua presença, meu Pai, sacia a fome e sacia a sede. Estamos aqui sedentos, meu Pai, se manifesta. Tenha plena liberdade neste lugar para se manifestar. Tenha plena liberdade, meu Pai, para que conduzir, para fazer aquilo que lhe aprouver, conforme a Tua vontade. Porque estamos aqui como igreja, meu Pai, submissos, mas também para louvar, para engrandecer, para te adorar, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus. E por isso nós nos alegramos e celebramos ao Teu nome por isso. E louvamos ao Teu nome, meu Pai. Receba o nosso culto, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Você que veio para louvar ao Senhor e engrandecer o nome daquele que é digno de receber o louvor. Dê uma linda salva de palmas a Ele. Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa manhã? Aleluia. Mais um dia que o Senhor preparou. E nós estamos aqui para adorar, bendizer e louvar ao Senhor, amém? Amém. Vamos louvar o Senhor nessa manhã. Vamos adorar e render graças a Ele. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, declaro, pelo preço que pagou, sacrifício que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos, pelos cravos em tuas mãos, graças a Deus te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão.
Aquele que nos alimenta, que nos sacia. Senhor, somente nos teus braços nós queremos ficar. Assim, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de entronizar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor, amém. Glória a Deus. Poder se sentar, amada igreja. Bom dia. Graça e paz, amém? Estamos felizes aqui por mais uma oportunidade de cultuarmos ao Senhor. Viemos aqui para adorar ao Senhor, para receber aquilo que Ele tem para nós nesta manhã, amém? E daqui a pouquinho nós também iremos celebrar a ceia do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome dEle, porque é um momento onde nós nos alegramos com a sua ressurreição. A morte não pôde deter o nosso Senhor. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor e é aquele que veio para salvar as nossas vidas, amém? Então, neste momento, eu também queria conhecer você que está nos visitando pela primeira vez. Alguém? Se tiver, por favor, faça um sinal com a mão. Amém, glória a Deus. Tem um irmão ali. Mais alguém? Não? Só uma pessoa? Amém. Duas? Onde é a segunda? Ah, tá lá atrás. Amém. Sejam muito bem-vindos. E se você ainda não tem igreja, já achou! Amém. Se você já tem, glória a Deus. Sinta-se à vontade, é uma alegria cultuar com vocês nessa manhã. Amém? Então vamos, nesse momento também, falar da nossa atividade dessa semana, que nós tivemos juntamente com a igreja, né? Que foi o jejum, que foi assim, uma semana assim, gloriosa, né? Onde nós podemos nos esvaziar de nós mesmos, né? E estar buscando mais a presença do Senhor. Eu creio que vocês tiveram experiências com o Senhor nessa manhã, eu não tenho dúvida disso. E na sexta-feira nós tivemos às 12 horas de oração. Começamos às 22 horas e fomos até às 10 horas da manhã de sábado. E eu sei que foi um momento assim poderoso em cada turno, onde cada horário aí foi liderado por uma célula. E eu creio que desde o primeiro turno até o último, o Senhor falou poderosamente aos nossos corações. E eu creio que teremos respostas também, assim como tivemos no turno passado, né? Eu creio que o Senhor, Ele nos ouviu, porque nós nos colocamos como brecha, né? A igreja, quando intercede, ela está se colocando ali como brecha em prol de alguém, em prol de uma situação, e o Senhor, Ele se agrada disso. Então, eu sei que foi um momento poderoso e que em breve eu sei que nós iremos ouvir aqui também muitos testemunhos. Quando os creem assim, diga amém. 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 Glória a Deus. Então, nesse momento, eu também queria te convidar a continuar louvando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Aleluia. Então, você que vai dizimar, você que vai ofertar, por favor, faça sinal com a sua mão, para você receber aí o envelope. Você que já fez a transferência, né, ou deseja fazer, aqui estão os dados, né, do Pix. E aí depois você passa o comprovante para o e-mail, que está ali também na tela. Mas você que deseja fazer agora, só levantar sua mão. E eu queria convidar que toda a igreja ficasse de pé, amém? Porque também é o momento de nós adorarmos ao Senhor.
Mesmo você que não tem, eu gostaria que você também ficasse de pé. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Se você já entregou, se você vai entregar, se hoje você não tem, amém. Mas nós vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Amém? Então vamos orar nesta manhã, por este momento. Pai, nós queremos te louvar e benzer também, Pai. Por este momento onde também nós, Senhor, expressamos a nossa alegria através dos dízimos e ofertas, onde podemos devolver a Ti aquilo que o Senhor tem nos dado. Porque tudo que temos, Senhor, é Teu. Senhor, tudo que recebemos vem de Ti. Senhor, e nessa manhã, com alegria, nós queremos, Senhor, te entregar, te devolver, Senhor, a melhor parte, com alegria, Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para suprir as nossas necessidades. Não fazemos isso, Senhor, porque queremos algo em troca, mas fazemos isso porque reconhecemos que o Senhor é o dono de todas as coisas, que o Senhor é que nos dá saúde, é o Senhor, Senhor, que provê todas as coisas. Ó Pai, nos ajude a administrar aquilo que fica em nossas mãos, Pai, para que possamos, Senhor, fazer com excelência. Nos instrui, Senhor, a fazer da maneira correta. Ó Pai, assim eu quero te agradecer pela vida dos irmãos que estão aqui ofertando, dizimando, por aqueles que já fizeram, Senhor, através da transferência, Senhor, por aqueles que hoje não têm, ó Deus, aqueles que estão sem trabalho, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, Senhor, para que possa suprir as necessidades do teu povo, Senhor, para que eles possam, Senhor, reconhecer que tu és o Senhor que pode fazer todas as coisas. Assim, meu Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus, amém. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Declaro dele vem, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curar eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, e se curar eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre serás Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre serás Deus. Se Deus fizer, mas se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, mas se curar eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus.
Por favor, sentem-se. Vamos para os anúncios. Aleluia! Agenda da igreja. Dia 17 de julho nós teremos o quê? A nossa festa genuína. Então, dia 17, após o culto, tá ali, vai ser aqui nesse salão mesmo, né? Então, depois nós passaremos uma lista aí para os irmãos tirarem o que vão trazer, as delícias, que não vão engordar, tá bom, irmãos? Vamos comer, assim, alegremente, sem peso na consciência. Vai vir pra cá, vai ser tudo orado, consagrado, em nome de Jesus. Então, a gente passar aí, deixa lá com dica, com os caldos, né? Com tantos dotes aí que os irmãos sabem fazer, amém? Então, você venha pra cá, traga um convidado para assistir o culto juntamente com você. E aí, após o culto, nós estaremos aqui nessa comunhão, com brincadeiras, né? E eu creio que será uma tarde assim, de muita alegria e comunhão para nós nesse tempo, tá bom? E no dia 23, o que nós teremos? Jantar. Amém! Quantos já fizeram a inscrição aqui? Gente, cadê os homens dessa igreja? Cadê os esposos? Amém! Procure a nossa secretária, que as vagas são limitadas. Então, ó, tá ali o endereço, vai ser no restaurante Conde Gourmet, na rua Conde de Bolfim, 94, Tijuca. O valor para o casal, R$150. O preço tá excelente, buffet completo, comida japonesa, bebidas, água, suco, refrigerante, tá tudo incluído, tá bom? Então você, marido, faça a sua inscrição, leve a sua esposa, deixe as crianças em casa, viu? Arrume alguém para ficar com a sua criança, com seu bebê. É o Vale Night, viu? Vale Night, tá bom? Mas não se esqueça de que dia 24 tem culto, tá? Ô, glória! Aleluia! Tem culto. Então aproveite, não pense que você está gastando, é um investimento. Veja por esse lado, é um investimento que você está fazendo juntamente para você e para sua amada esposa. Tá bom, marido? Tá bom, marido? Tá bom! Amém, glória a Deus. E eu queria convidar o Lucas aqui também, que ele vai estar fazendo um anúncio referente ao seu culto de ação de graça. Pai do Senhor Jesus, igreja, amém? Pegar a Bíblia aqui, vou abrir a Bíblia, brincando. Gente, dia 9, vocês já sabem, sábado que vem, nós vamos estar reunidos no Cosme Velho, amém? Lembrando que é um evento da nossa igreja, tá? A gente conseguimos lá o espaço lá que foi cedido lá pelo pastor, mas é um evento nosso, amém? Vou dar um culto lá de ação de graça pela minha cura, né? E lá, pelo propósito do que eu passei lá, vocês vão saber, vai ser maravilhoso, vocês vão ser impactados, não deixem de ir, vai ser bênção demais, amém? 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 Glória a Deus. Horário? E gente? Pô, pastor, viu? Pastor? Vai ter janta? Vai ter um jantar lá, gente. Vai ter um jantar. Depois, vai ser 3 horas de culto e meia hora de janta. Não, gente, é sério. Não deixa de ir não, porque a gente está se organizando, a gente está movimentando lá um negócio legal pra gente, tá bom? Com a expectativa da nossa igreja estar participando. Amém? Amém. Deus abençoe. Gente. É difícil, hein? Gente, vamos lá. No Cosme Velho, primeira igreja batista do Cosme Velho, vai começar às 6h30, tá bom? Para quem não conhece o Cosme Velho fica aqui pertinho, na subida do Cristo, tá bom? Mas é Cristo Redentor, tá? Aquele lá de sabão, né? O nosso Cristo, né? Já, 6h30. Amém. Queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Bom esse ambiente altamente espiritual, um ambiente onde o Senhor encontra liberdade. Eu não sei vocês, mas eu já percebi que que o ambiente é diferente, né? A atmosfera é diferente na semana que a igreja tira para jejuar e orar. Vocês perceberam isso também? Flui naturalmente. Só que eu tenho, não é novidade, né? Vocês sabem.
esse é o ambiente que Deus quer encontrar para que Ele possa se manifestar. Amém. Isso depende da gente, não depende dele, né? Depende de nós. Depende do quanto nós temos nos esvaziado de nós mesmos para que Ele possa nos encher. Amém? Então, que você possa pegar essa experiência e levar para a sua vida. Que isso seja um estilo, né? Um estilo de consagração, de separação. E eu tenho a certeza que, particularmente, você também terá essas experiências profundas e poderosas com o Senhor. Tá bom? Queridos, nós vamos ministrar a palavra e eu quero, na verdade, concluir uma mensagem que deixei pela metade. Quantos lembram? Se eu não me engano, tem um mês e pouco atrás, eu comecei a falar sobre provação e a ideia era a gente falar a segunda parte da mensagem, que era tentação. Nós usamos a carta que Tiago escreve no capítulo 1, e eu vou resumir aqui o que falamos sobre a provação. Eu peço que você acompanhe, por favor. No primeiro capítulo da carta que Tiago escreve, a partir do verso de número 2, diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentares várias provações. Vocês, por favor, aí quem está no projetor, pode colocar uma outra tradução, por favor, porque tem a provação e a tentação. Eu vou falar um pouco a diferença de um e outro. Pronto, melhorou. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Nós falamos aqui, eu vou fazer um resumo do que nós falamos sobre aprovação. Nós falamos que a aprovação, ela tem por objetivo trazer para nós experiências com Deus. E é Deus que permite a aprovação. Nós usamos aqui o texto de Gênesis capítulo 22, verso 1 e 2, quando Abraão foi provado por Deus. Pode colocar, por favor? Gênesis capítulo 22, verso 1 e 2. Nós falamos e trouxemos esse primeiro exemplo. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então Deus queria provar Abraão, não para que Deus conhecesse o coração de Abraão, porque Deus, ele é onisciente, ele conhece tudo e conhece a todos, mas Deus queria que Abraão pudesse aprender a andar por fé, né? Então, a aprovação, ela vem de Deus. Nós falamos também de Jó, no capítulo 1, do verso 6 ao 12, nós não vamos ler para a gente ganhar tempo, senão não vou sair da aprovação. Deus também provou Jó. Nós sabemos a provação que Jó teve quando Deus permitiu que Satanás pudesse ali tocar em algumas coisas de Jó, como tocou na sua saúde, tocou na sua família. Então Deus permitiu esta provação. Nós falamos também de José, quando foi vendido pelos seus irmãos, foi injustiçado, foi dado como um estuprador na casa de Potifar, quando ele também foi colocado no cárcere, sem ter culpa alguma. E depois que ele recebe os seus irmãos lá no Egito, ele fala que foi Deus que estava provando ele para que ele pudesse cumprir um propósito.
Ou seja, nós temos diversas referências bíblicas mostrando que a aprovação, ela vem de Deus, né? E quando o Tiago fala, no verso que nós lemos, verso 2, ele nos convida a termos grande motivo de toda alegria ao passardes por provações. Aí eu falei aqui, alguém passa por provação sorrindo, saltando, celebrando, né? E dizendo, né, que o coração está cheio de alegria? Dificilmente. Só que o escritor aqui, Tiago, ele nos dá esta recomendação. Por quê? Porque Deus está permitindo que a gente passe por este processo, né? E eu coloquei aqui ainda que a aprovação na verdade é Deus trazendo para nós a consciência que precisamos recorrer a Ele e que dele vem o nosso socorro. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu trouxe aqui o exemplo de Abacuque. Você não precisa ler, nós não vamos ler, mas Abacuque capítulo 3, versos 17 ao 19. Eu coloquei aqui o desafio de encarar com alegria as provações da vida. Foi vivenciado por alguns personagens da Bíblia. Destes vamos destacar 2 ou 3. Eu destaquei Abacuque. Nós conhecemos, ainda que Abacuque estivesse junto com o povo de Israel, vivendo um período muito difícil. Não havia comida, não havia comida para os animais, não havia comida para os seres humanos que ali estavam, mas Abacuque, ele escolheu se alegrar, escolheu louvar, escolheu bendizer o nome do Senhor no momento daquela provação. Eu usei também aqui Paulo falando em Filipenses capítulo 3, verso 8, eu disse que as provações, elas têm por finalidade nos ensinar, porque Paulo fala que ele havia aprendido, né? Aprendido a lidar com a escassez, como também aprendido a lidar, né, com os momentos, né, de bonanças ou de fartura. Ou seja, a provação nos ensina a administrar tanto o momento bom da vida, quanto o momento ruim da vida. Amém? Então Paulo fala que quando ele estava ali, né, em necessidade, ele aprendeu a administrar. Então a provação que Deus permite para nós, e a gente precisa aprender com isso, é para que a gente possa administrar também os momentos difíceis, sempre entendendo que Deus é Deus, como acabamos de cantar, né? E que Ele continua no controle de todas as coisas. E Tiago ainda no versículo 3, coloca lá por favor, capítulo 1, versículo 3 e 4, eu falei aqui também que Tiago nos ensina o propósito das provações. Botei, é muito comum quando estamos em meio às aflições, dizermos que não sabemos o porquê de tudo que estamos passando. A dor e o sofrimento quase sempre nos tiram a capacidade de perceber a razão dos fatos. Podemos não saber, mas Deus sabe. Se Deus sabe, eu coloquei aqui, isso basta. Amém? Eu não sei muitas das vezes o porquê, mas se Deus sabe, eu sei que Ele sabe, isso já é o suficiente. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Versículo 4, por favor. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então eu falei aqui um pouco mais sobre a aprovação, estou apenas trazendo aqui, né, recapitulando aqui para que a gente possa falar um pouco agora também da tentação. Falei um pouco ainda sobre a provação, falei sobre o propósito da aprovação e falei que as provações visam produzir algumas coisas em nós. Eu coloquei a primeira coisa, mostrar ao homem sua própria fraqueza e conscientizá-lo de sua dependência divina. Usei o texto de Deuteronômio capítulo 8, o verso 3 e o verso 16, quando o escritor ali, Moisés, ele falava daquilo que Deus havia feito com o povo. Deus tirou o povo do Egito, Deus fez aquele povo passar necessidade por um momento, Deus humilhou aquele povo, Deus provou aquele povo para mostrar que Ele estava no controle de tudo. Então, a provação, ela tem por finalidade de produzir em nós a dependência de Deus. Segundo, aprofundar o nosso conhecimento em relação a Deus.
Eu usei o texto de Jó 42, versículo 5. Se puder colocar, até porque é uma referência só. Jó capítulo 42, versículo de número 5, que é um versículo muito conhecido. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, qual é a finalidade? O que visa, né? Produzir em nós essas provações. Um conhecimento profundo de quem é Deus. Jó só conhecia Deus por ouvir falar, mas depois de toda a sua provação, ele conheceu de fato quem era Deus. Então, diante da provação que você está passando, ou venha passar, Deus quer que você o conheça no profundo. Amém? Amém. Você ouviu o seu irmão dizer, né, sobre as bênçãos, sobre as vitórias e como ele venceu a sua luta. Como vocês ouvirão Lucas falar semana que vem, no culto de ações de graça, é uma coisa. Eu estou conhecendo apenas pelo que o Lucas está falando, mas você ter a sua própria experiência, você realmente fica marcado, tá? Mas a aprovação, ela também tem por finalidade nos conceder experiências com o Senhor. Eu usei o texto de Romanos, capítulo 5, pode colocar o verso de número 3, Romanos, capítulo 5, o verso de número 3. A aprovação, ela tem por finalidade gerar em nós conhecer, ou melhor, ter experiências. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ou seja, nós temos mais experiências com o Senhor. O quarto ponto, provar e aperfeiçoar a nossa fé. Amém? E eu quero então falar nesta manhã, concluindo aqui a mensagem que nós começamos e deixamos pela metade, até porque não tivemos tempo na ocasião. Eu quero então partir para o versículo de número 3, de Tiago, capítulo 1, versículo 13, versículo 13, Tiago, capítulo 1, e nós então falaremos nesta manhã sobre o quê? Diga comigo, tentação. Vocês estão comigo? Digam amém? Amém. Então vamos ler o versículo 13, versículo 14 e versículo 15. Amém? Vamos lá? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Presta atenção que a diferença de provação, a provação ela pode vir de Deus. E nós lemos aqui alguns textos, nós falamos sobre aqui, né, alguns personagens que foram provados por Deus e a finalidade da provação que eles passaram. Amém? Só que a questão da tentação, ela não vem de Deus. Porque primeiro, Deus não é tentado. E segundo, Ele não tenta a ninguém. Beleza? Versículo 13, versículo 14, por favor. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós vamos ficar nesses 3 versículos. Daqui a pouco vamos voltar para eles. Mas eu quero falar aqui, né, um pouco sobre tentação. Primeira coisa que nós falamos é que Deus não tenta a ninguém. Se Deus não tenta ninguém, quem é que tenta? O diabo. Vamos dar nome para o adversário. Dependendo do local onde a gente esteja, a gente não dá um nome, para que as pessoas não fiquem assustadas. Mas estamos neste ambiente, pessoas que estão conhecendo a palavra, pessoas que têm consciência do que estamos aqui falando. Então, o nome desse adversário, deste inimigo, né, é o diabo. O diabo é aquele que então trabalha para tentar. E nós encontramos na palavra, no livro de Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao 7, não vamos ler, quem foi que se apresentou para a Eva, e depois também ali, né, por conta daquilo que havia feito para com Eva, o homem também chegou e caiu. Quem foi? O diabo. Então ele é o principal tentador. Em Mateus capítulo 3, no verso número 3, capítulo 4, verso número 3, a Bíblia nos fala que o diabo se apresenta para Jesus aonde? No deserto. Ele é audacioso demais, né? Ele tem uma audácia fora de série. Então, nós percebemos que o adversário, ele não só tentou e teve êxito, né,
com o casal lá onde Deus havia criado como a família protótipo para que toda a humanidade pudesse então se espelhar, nós vamos perceber que o diabo também se apresentou para Jesus, porém com Jesus ele não teve sucesso. Amém? Ele não teve sucesso. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, por favor, 1 Tessalonicenses capítulo 3, no verso de número 5, e depois vamos ler mais uma referência, que é 2 Coríntios capítulo 11, verso número 3, tá bom? Para a gente dar aqui então sentido a quem é que traz a tentação, né? 1 Tessalonicenses capítulo 3, foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, é isso mesmo? Temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil ao nosso trabalho. Então, Paulo, escrevendo esta carta, ele está relatando para aqueles irmãos que ele então tinha essa preocupação do adversário, Satanás, se apresentar e tentar aqueles irmãos, né? Eu quero também trazer aqui 2 Coríntios capítulo 11, verso número 3. Paulo tinha essa preocupação, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então Paulo tinha uma preocupação também com os irmãos de Coríntios, que acontecesse a mesma coisa que havia acontecido com o casal que estava lá no Éden, sabendo que o nosso adversário até o dia de hoje, ele trabalha na nossa mente, há uma guerra terrível na nossa mente, para que a gente possa então perder a mente de Cristo que foi dada para nós, como Paulo também escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, no verso 16. Então o inimigo luta, é uma luta muito grande na nossa mente. Então nós temos um adversário que ele tenta com a finalidade de nos levar para a lona, nos derrubar e nos afastar da comunhão com Deus. Agora, os canais das tentações, eles são internos, refere-se à nossa natureza caída, às paixões, os apetites desordenados que reinam em nossa natureza humana. E eu quero voltar então para o verso 14 da carta que Tiago escreveu no capítulo 1. Preste atenção, nós vamos ler aqui esses versículos algumas vezes, para a gente entender, né, de como o inimigo se apropria para nos levar para a lona. Ele conhece a minha fraqueza, ele conhece a sua fraqueza, ele conhece a sua fragilidade, a sua fraqueza, a sua fragilidade talvez seja diferente da minha, ou das minhas, certo? É por isso que precisamos a todo momento ter constância na vigilância, beleza? A todo momento. Então o problema que você tem ou teve antes de se converter, antes de se entregar para Cristo, é uma situação que você deve vigiar todos os dias, certo? É importante você atentar para isso, porque embora Jesus já tenha levado na cruz os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, ainda estamos habitando nesta natureza, amém? E a cada dia estamos buscando a santificação, tá? Para que possamos andar retos diante do Senhor. Então você precisa saber qual é a sua fragilidade, né? Aquilo que o inimigo luta a todo tempo, ou lutou lá atrás para que você pudesse estar nas mãos dele. É importante que você vigie nestas áreas. Amém? Amém. Então Jesus falou que antes de orar deve fazer o quê? Vigiar. Olha a ordem, vigiai e orai. Beleza? Para não cair em tentação. Jesus falou para os discípulos, quando estavam lá no Getsemane com ele, no momento de muita aflição, Jesus disse isso para os discípulos. Estamos falando de tentação, não é isso? Então, antes de você orar, você precisa fazer o quê? Vigiar. É uma ordem que Jesus deixou, né? A ordem primeiro é vigiar e orar. Fazendo assim, não vai cair em tentação. Não, pastor, mas eu oro, mas está vigiando? Não, então...
é uma janela que tem duas bandas, as duas precisam ser fechadas. Se você deixar uma delas aberta, vai dar ruim, certo? Então você fecha a bandeira ali da vigilância, depois fecha a outra bandeira da oração. Aí o inimigo não vai ter brecha para entrar e te tentar. Beleza? Amém? Então nós precisamos entender, eu vou falar aqui, tá? As tentações, elas vêm por conta da nossa natureza caída, as paixões, os apetites desordenados, que estão na nossa carne. Versículo 14, vamos entender isso melhor? Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, está aqui na minha referência, mas eu quero ler aqui. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cobiça é desejo, aquilo que você deseja, que você está ali olhando, eu quero, isso me dá prazer. Amém? Aí ele fala que ao contrário, quando esta o atrai e seduz. Então vamos por parte. Próprias cobiças, próprios desejos, ou maus desejos, porque tem desejos que são bons, beleza? Mas os maus desejos são que nos levam para a perdição. Cada um... Então vamos lá. Cada um é tentado em seus desejos pecaminosos, certo? E nós vamos perceber que o inimigo ele tem por finalidade, ele conhece as nossas fraquezas, e o que ele vai fazer? Coloque no versículo aí, ele vai nos seduzir. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, seus próprios desejos, os maus desejos, certo? Aí, como acontece? Vamos lá? Continuidade. Quando esta o atrai e seduz. Então, nós temos as nossas fraquezas, somos atraídos, seduzidos. Eu coloquei como caçadores que usam a isca para atrair, tirar a caça do lugar de esconderijo, e com isso acaba seduzindo para a armadilha, né? Assim, quando a gente coloca um anzol, e no anzol a gente coloca uma isca e joga na água, a gente está seduzindo um peixe, né? Com a finalidade de fisgar. Então a gente atrai porque o peixe tem fome, né? Ele tem desejo, então ele vê ali um alimento fácil, ele vai e morde, mas na verdade ele está sendo seduzido para ser capturado, morto e consumido. Percebam como é que o inimigo faz? Ele conhece os nossos maus desejos, ele conhece as nossas fragilidades, então ele coloca coisas para nos atrair. Uma vez que somos atraídos, comemos a isca, nós morremos. Vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. E uma vez que nós morremos, aí que está o problema. Então eu estou falando de próprias cobiças, aonde o inimigo vem, nos atrai. O versículo de número 15, depois que a gente come a isca, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Vou falar do peixinho de novo. Se pegou o anzol, colocou a isca, jogou no mar, o peixe com fome come aquela isca, porém tem um anzol, então ele é fisgado, porque ele foi atraído. Aí uma vez que ele é fisgado, é tirado do seu ambiente. Qual é o ambiente do peixe? Água. Ele só consegue sobreviver aonde? Na água. Assim como eu e você, só conseguimos sobreviver espiritualmente na água da vida, que é Jesus. Mas o inimigo ele quer nos tirar deste lugar. E uma vez que nós saímos da presença do Senhor, que vem pela obediência, pela submissão, pelo relacionamento com Ele, quando o inimigo consegue nos tirar deste lugar, assim como o peixe, nós morremos espiritualmente. Foi o que aconteceu lá no Éden. Foi o que o inimigo tentou fazer com Jesus, tirar Jesus do ambiente espiritual, para que ele pudesse, assim como o primeiro casal, também morrer e abortar o propósito e a comunhão com o Senhor. Então o inimigo trabalha desta maneira. Eu coloquei a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera morte. O primeiro efeito da cobiça, ou da vontade da carne, é tirar o homem do seu lugar original. E segundo,
atraí-lo para uma armadilha definitiva, para que haja uma destruição. E eu quero trazer um personagem bíblico para ilustrar isto melhor. Eu trouxe uma ilustração do peixe, que todos aqui sabem como funciona, então os irmãos já entenderam, mas eu quero trazer a Bíblia. Eu quero trazer um personagem que todos conhecem. Nosso irmão Davi. Coloca, por favor, no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, versos 1 até o verso número, do verso 1 até o verso 5. Nós vamos perceber claramente o processo do homem que é atraído pela tentação e o resultado. Amém? Estão comigo? Estão comigo? Estão, né? Então, vamos ler. Preste bastante atenção. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Fica no versículo. Aonde Davi ficou? Jerusalém. Primeiro, quem era Davi na ocasião? Rei. E comandante do exército de Israel. Você já viu uma guerra sem o comandante estar na frente? Não existe. O comandante precisa estar ali, sabendo de tudo que está acontecendo, para que ele possa dar as ordens. E eu coloquei aqui, naquela ocasião, era a primavera, entre abril e maio, depois das chuvas, e o tempo, depois da chuva ali, né, do frio, aquele povo costumava então sair para a guerra, até porque era a melhor ocasião para se guerrear. Só que, como nós lemos ali, Davi ele ficou em casa, quando na verdade ele deveria estar na frente da batalha. Hoje a tecnologia permite que o comandante ele fique numa base, né, bem blindada, bem guarnecida, e por conta da tecnologia ele comanda tudo por ali, no tempo real, né? Tem um monitor enorme, então ele sabe o que pode acontecer, tudo simplesmente por conta de um botão ali, né? Quem costuma ver filmes aqui, eu não sou, o meu ponto fraco é filme, tá? Mas o pouquinho que de vez em quando essas meninas me arrastam para assistir, é desta forma que funciona, sim ou não? Hoje a guerra é tecnológica, então o comandante não precisa ir para a batalha, mas naquela ocasião, o camarada tinha que estar na frente. Porém, Davi escolheu ficar em casa. E quando eu falo que ele escolheu ficar em casa, preste atenção, eu estou falando sobre a ociosidade. Vou ler aqui. Quando uma pessoa está ociosa e deixa de fazer o que deve, sua mente se desarma e enfraquece o espírito da vigilância. Davi era para estar em movimento com o exército, mas aonde ele ficou? Em casa, ocioso. Eu costumo dizer que alvo parado é muito fácil se acertar. Quem aqui já foi militar? Levante a mão. Já passou pelas Forças Armadas ou é militar? Faça sinalzinho com a mão. Você atirou, não já atirou? Atirar em alvo se movimentando é muito difícil. Você tem que treinar muito, para que você possa ser um atirador, né, que consiga acertar o alvo em movimento. Agora, alvo parado é fácil. Você treina pouquinho e já até acerta. Se você for bom de mira, você vai acertar facilmente. Eu era bom de mira de pistola, né? Eu servi o exército, fui motorista, então eu fiz tiro para fuzil, dei tiro também para pistola. No fuzil não era muito bom, não. Eu passei, né? Ali, acho que o sargento teve misericórdia de mim. Mas da pistola depois eu fui melhor do que no fuzil. Mas o alvo em movimento é muito mais difícil de acertar. O alvo parado é um alvo muito fácil para o inimigo. A questão de Davi, eu poderia falar outros pontos, mas eu vou falar outros pontos, mas eu quero trazer isso aqui porque tem muito a ver com a gente. Ele estava ocioso quando deveria estar em movimento, quando deveria estar na batalha, quando deveria estar na guerra. Então, quando a gente está como Davi, fora do movimento que Deus quer para nós, a gente está como alvo fácil do inimigo vir e nos atrapalhar.
atrair para roubar a nossa vida ou nos tirar da comunhão com Deus. Tem muita gente assim, ociosa, parada, quando deveria estar em movimento. Você já ouviu aquele ditado que mente vazia? Não é versículo, irmão, por favor, é ditado. É um provérbio aí da vida de não sei quem é o autor, mas não diga, na Bíblia está escrito que mente vazia é oficina do diabo. Não é versículo, mas é uma realidade. A pessoa ociosa, ela é um alvo fácil do inimigo. A sua mente, ela está ali, né, descansando, quando deveria estar comprometida, principalmente com o propósito que Deus tem. O inimigo sabe, o inimigo conhece aqueles que estão em movimentos que são difíceis de serem acertados, como também conhece aquele que está ali paradinho, ocioso, dizendo, não, estou no meu tempo, eu quero ficar quietinho. Davi estava nesta condição. Um alvo fácil é alvo parado, é um alvo fácil do inimigo alcançar. E talvez você esteja nessa condição. Não, pastor, eu estou aqui na minha, tranquilão, né? Cuidado, você está sendo um alvo fácil do inimigo te encontrar. Porque um alvo em movimento, ele também está sendo visto pelos seus inimigos. Eu quero trazer um exemplo de um alvo em movimento. E aí eu vou ler todos os versículos que eu vou colocar como referência, que está em Neemias, capítulo 6, verso 1 ao 9. Aquela historinha, quando chegaram lá Sanbalat e Tobias, disseram o que para Neemias? Desçam, chegaram ali, mandaram ali mensageiros para que Neemias descesse daquela batalha que ele estava travando, né, de reconstruir os muros, para uma conversa. O que Neemias falou para aqueles mensageiros que foram enviados por Sanbalat e Tobias? Estou o quê? Fazendo uma grande obra. Alvo em movimento. Ele não estava ocioso. Ele estava se movimentando. Coloca, por favor, porque é rico, a partir do verso de número 1, por favor, até o verso número 9. Tendo ouvido Sanbalat e Tobias, Gesem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalat e Gesem mandaram dizer-me, vem encontremos-nos nas aldeias, olha a artimanha, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Qual era a ideia? Vamos derrubar ele. Ele está progredindo, está reconstruindo os muros, o povo vai voltar para a adoração, o povo vai voltar para a comunhão com Deus, para se relacionar com Deus, haverá cânticos novamente em Jerusalém. O inimigo estava percebendo que Neemias, um alvo importante, mas estava em movimento. A gente precisa parar ele. A gente tem que trazer ele para cá, porque trabalhando é difícil derrubar esse homem. Vamos colocar ele como alvo parado. É isso que o inimigo quer comigo, com você. Você está ouvindo, está entendendo o que Deus está falando com você nesta manhã? Olha a artimanha do inimigo. Vamos trazer ele para este lugar, vamos atrair. Não é isso que o inimigo faz? Ele atrai a gente, certo? Para que depois a gente, comendo a isca, a gente possa ficar nas mãos dele. Vamos lá, já li? Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, né, Paulo Júnior? Como você falou aí. Vamos lá? De modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Olha a insistência do inimigo. Eu não sei, eu vou falar assim. Eu acho que a única virtude que Satanás, o demônio, o diabo tem. Neemias fala assim, eu estou numa grande obra, eu estou me movimentando. Fazendo a obra não vai me parar. Fazendo a obra não tem como ele me acertar. Aí o inimigo sabia, falou, não, vamos nos encontrar nas aldeias. Primeira vez, Neemias falou assim, quê? Não, eu estou numa grande obra. Não é qualquer obra não, porque a obra do Senhor, irmão, é um privilégio
para nós servirmos nesta obra. Ele nos chamou, nos nomeou para que a gente possa trabalhar e nesta obra a gente possa dar muitos frutos. Você pode levantar a mão para dizer, Senhor, muito obrigado por ser o obreiro da tua obra. Aplauda o Senhor nesta manhã em nome de Jesus. Tem gente que faz a obra do Senhor relaxadamente, meia boca. Não, acho que eu vou lá servindo bem-vindo, né? Eu vou chegar lá às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã começa o culto, querido. Ei, se você junto com a sua célula está escalado para chegar aqui e servir, chega cedo. Eu nem durmo direito quando eu vou pregar, irmão. Eu fico numa ansiedade, já acordo, eu fico meditando no texto que eu vou pregar e tal. Aí já boto, né? Hoje a minha playlist foi o que, minha filha? Fala. Hinos da Harpa Cristã. YouTube. Você entra lá no YouTube, lá tem vários canais lá. 24 horas louvor da Harpa Cristã. Botei, pá. Aí meu espírito já começou, né? E canto outro e tal. Aí fiz a barba cantando. Glória, entrei pro box para tomar banho. Já cantando, já. Minha alma se alegrando, né? Aquele regozijo. Eu quero chegar a ser transbordando no momento de congregar com os meus irmãos. Na alegria da hoje minha esposa veio dirigindo, eu vim no carona. Aí eu vim mais ainda glorificando, exaltando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Ainda tive um tempinho de sentar ali atrás, né, no camarim, e fiquei ali meditando na palavra. Falei, ô glória! O Senhor me chamou para esta grande obra, não posso parar. Eu tenho que me entregar, eu tenho que me comprometer. Eu preciso valorizar o que o Senhor tem confiado em minhas mãos. Faça como Neemias, querido, em nome de Jesus. Para que esse negócio de... é bem-vindo, a minha escala lá, mas eu vou chegar 10 horas, tá bom, porque já tem gente suficiente. Meu irmão, sua mente tem que mudar. Vem com alegria para servir. Chega aqui 7h30 e já chega pro Thiago que abre aqui o som. Thiago, tá chegando tarde, Thiago. São 8 horas, Thiago. Não é 7h30 não, Thiago. Não, eu abro 8 horas. Perdão, meu irmão, tô tão... Mas já tem entregou de colheita aqui. Já orei. Já tô aqui orando desde quando eu cheguei. Chega cedo. Tem gente que chega aqui 10h10, 10h15, 10h30, irmão. Tem gente chegando aqui 10h40. Ô, crente, são as mesmas pessoas. Eu não estou falando para aquele que teve imprevisto e hoje chegou, ou semanas passadas chegou. Eu estou falando para aqueles que têm prática. Já é prática chegar atrasado. Se chega atrasado no culto, imagina no trabalho, hein? No compromisso. Tive um compromisso essa semana. Fui me consultar com o médico. Deu a consulta era 1h30. Deu 1h25 e eu na Tijuca procurando um lugar para estacionar. Falei, Jesus. Hora de colégio, aquela agitação. Falei, dei uma volta na rua, falei, não encontrei. Quando deu 1h30, eu parei o carro, mandei mensagem para o médico. Doutor, já estou na Tijuca, estou procurando um lugar para estacionar e já chego aí no consultório. Aí quando cheguei lá, eu falei, me perdoe, cheguei atrasado. Não, de boa, tranquilo e tal. Aí eu falei, não, é que eu não gosto de chegar atrasado em compromisso nenhum. Se tratando da obra de Deus, irmão, eu estou como Neemias, eu estou numa grande obra, eu não posso parar. Eu estou como um alvo em movimento, o inimigo para me acertar, só se Deus permitir, mas eu vou me quando ele pensar que já estou lá, não sei aonde. Cadê o Marcelo? Eu já estou ali! Porque a Bíblia fala que nós somos como um vento, né? O Senhor sopra na nossa vida, a gente vai para lá, vem para cá, e Ele tem um controle. Quantos aqui são alvo em movimento? Digam glória a Deus! Que o inimigo vai insistir, como ele insistiu com o Neemias. Quantas vezes ele mandou recado? Quantas vezes? 4 vezes. Rapaz. Eu, porém, lhes dei. Pode mudar. Eu, porém, continua, pode deixar. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Ei, qual é a resposta que você tem que dar para o inimigo quando está tentando te acertar? Estou numa grande obra. E todo dia o pecado vem e chama. Todo dia as tentações me chama. Todo dia as propostas vêm. Faz o quê? Me chama. Todo dia o pecado vem. Mas o que você vai fazer? E eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus.
inimigo tentar te acertar. Amém? Aplauda ele bem forte nessa manhã, em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Versículo de número 5. Então Sambalate me ouviu pela quinta vez, e o seu moço, a qual trazia na mão uma carta aberta. Olha a proposta, irmão. Olha a proposta do teor seguinte: entre a gente se ouviu. Olha aqui. E Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste o profeta para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo as suas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra. Qual foi a segunda proposta, depois de mandar vir para a conversa? Dizendo que ele seria rei de Israel. Está rolando um boato aí, que você vai ser o cara em Israel, que você vai comandar Israel, né? Está rolando esse papo aí, tentando seduzir, tentando iludir aquele homem, tentando botar no coração dele a vaidade. Mas Neemias tinha certeza que isso era armadilha do inimigo. E aí ele responde: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão o quê? A obra. O inimigo vai lutar a todo momento para fazer com que a gente deixe de fazer o quê? A obra de Deus. Continua para a gente fechar. E não se efetuará. Eita, que homem determinado, né? Não vou parar não. Não vou deixar de fazer a obra. Você pode vir tentar marcar conversa, tentar dizer que, né, estão conspirando para que eu seja rei. Não tem de quem está vindo, na verdade, a todo momento tentou me perseguir. Está falando conversa. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Aleluia! Glória a Deus. Neemias, como eu e você, também tinha suas limitações. A todo momento que ele dizia para o inimigo o quê? Não. Ele corria para Deus e dizia: fortalece. Olha a ordem. Vigiai. E depois? Olha a ordem que Jesus deixou para os discípulos. Primeiro diga para o inimigo: estou vigilante. Não quero, não vou, não me convém, não tem nada a ver com o propósito que Deus tem para a minha vida. E depois a gente corre para Deus e fala o quê? Senhor, me ajuda, porque a luta está grande, a tentação está tremenda. Então, vigiai e orai. Eu estou falando de um homem que estava ocioso. Quem? Davi. E uma pessoa ociosa, parada, estática, ela é alvo do inimigo. Mas uma pessoa em movimento como Neemias dificilmente será derrubado pelas tentações que vem a todo momento da parte do nosso adversário para tentar nos iludir e nos matar. Eu estou falando a primeira parte. A segunda que eu quero falar, cobiça nos olhos. Não é isso que está lá em Tiago, capítulo 1. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, ou a cobiça daquilo que se vê. Primeiro ponto que eu falei aqui: o inimigo consegue lutar e derrubar aquele que é alvo parado. Mas nesta manhã, se tinha alguém aqui parado, já não tem mais. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Estão em uma grande obra e não vão parar, certo? Amém. Em movimento. Quando o inimigo tentar te acertar aqui, você já está em outro lugar. Já estou aqui. Mas a segunda coisa que o inimigo vai trabalhar, versículo 2, nós acabamos de falar, perdão, versículo 14, na parte A, pelos nossos próprios maus desejos, aquilo que nós olhamos. E quando nós vamos para o livro de 2 Samuel, capítulo 11, coloca por favor, a partir do verso de número 1, vamos ler o versículo 2. O que aconteceu com Davi depois que ele ficou ali na sua casa? Ele foi para o terraço, versículo 2.
Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. O que ele fez? Viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Estamos falando sobre a cobiça dos nossos olhos. O vislumbre transforma-se em um olhar fixo. Quando a gente está deslumbrado com uma coisa, a gente não consegue ver outra. É só aquilo, né? Quando você tem um desejo de comprar um carro, você já sabe qual carro você quer comprar. Não sei se já aconteceu com vocês aqui, né, ou com alguém aqui. Você já, eu quero comprar aquele carro, daquela cor, e daquele modelo e tal. Aí quando você sai de casa... Começa a aparecer um montão de carro. Percebam que a cobiça, o desejo, faz com que os seus olhos só vejam aquilo que está dentro do teu coração. Quando Davi olhou aquela mulher, o texto não explica, mas eu imagino que não foi só uma vez. Talvez naquele dia despertou nele alguma coisa para uma atitude. Mas como vizinho, ele já teria, acredito eu, visto aquela mulher já outras vezes. Ou, a partir daquele momento ali que ele viu e percebeu a beleza daquela mulher, ele já guardou, todo dia à tarde ela vai tomar banho de sol. Eu vou lá dar uma olhadinha, talvez ela esteja lá de novo. Alguma coisa desse tipo. Mas eu estou falando aqui da cobiça dos olhos. Eu coloquei aqui, o vislumbre transforma-se em olhar fixo. Agora que os olhos estão sendo saciados por conta daquilo que nós olhamos e vamos então alimentando o nosso desejo, não há mais espaço para aquilo que Deus tem para nós. Porque a gente é daquilo que a gente se alimenta, certo? Certo? Se eu paro para ler a palavra, meditar na palavra, falar com Deus, viver vida de santificação, serei desta forma. Mas se eu começo a alimentar-me de coisas que vão me afastar de Deus, é aquilo ali que vai me fazer uma pessoa na semelhança. Então ele olhou e logo então veio a cobiça. Certo? Só que eu já falei que é uma forma do inimigo fazer o quê? Nos atrair, certo? Vamos lá, versículo número... Vamos ler o 3 e 4, eu quero falar do 3 e 4 aqui mesmo. 2 Samuel, capítulo 11. Por favor, coloca o versículo 3 e 4. Davi mandou perguntar quem era. Disseram, é Betseba, filho de Eliã e mulher, de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiro que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia, ou seja, ela tinha saído do período menstrual, voltou para a sua casa. Esse quarto versículo, no versículo 2, ele olhou, cobiçou, certo? Ficou deslumbrado, o seu olhar ficou fixo. Ele não conseguiu entender que ele era rei de Israel, ele não conseguiu entender que ele tinha uma vida com Deus, ele não conseguiu entender que ele estava ali representando, né, espiritualmente uma figura em Israel, porque os olhos dele ficaram fixos naquela mulher. Ele foi alimentando aquilo ao ponto então dele conceber. Ele envia mensageiros, ele traz a mulher, ele se deita com ela. O versículo de número 15, eu vou sempre voltar em Tiago, diz assim: então, esse desejo, tendo o quê? Concebido. Ele olhou para a mulher e teve desejo, certo? Quais são os 5 sentidos de todo ser humano? Cuidado. Por aí que vem os desejos que todos nós temos. Já falei isso aqui em alguma mensagem, não sei se foi aqui, se foi outro lugar. Quando criança a gente já cantava: cuidado, olhinho que vê. Cuidado, cuidado, cuidado. O que se ouve? Aí o finalzinho: o Salvador do céu está olhando para você.
Cuidado. Hoje a gente tem que cantar isso para alguns adultos. Era uma canção que se cantava muito com as crianças, talvez cantem hoje ainda. Tia Renata, tem essa canção ainda lá? Tem? Cuidado, olhinho no que vê, mãozinha no que pega. Hã? Tem, canta, né? Canta sempre, mas tem que cantar para os adultos também. Está olhando para você. Aí tem que cantar para alguns adultos também, porque ele olhou, quando ele olhou, ele teve desejo, ao ponto de ele não lembrar mais de quem ele era, do ofício que ele tinha. Aí depois ele concebeu. A palavra conceber significa fecundar, gerar. É desta forma que o inimigo faz. O resultado, ainda no versículo de número 15, para a gente finalizar, versículo 15. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. Ei, Jesus. Quando o pecado entra, o pecado faz o quê? E o pecado, após ter se consumado, gera o quê? A morte. Tentação não é pecado. Mas uma vez que nós somos atraídos pelo desejo que já há dentro de nós, e concebemos ou praticamos aquilo que a nossa carne pede, vem a morte. Então, tentação não é pecado, mas uma vez que a gente pratica aquilo que estamos sendo tentados, isso traz a morte, isso traz o pecado. Aleluia. E eu quero concluir esta palavra. Porque o pecado na vida de Davi levou ele a cometer coisas horríveis. Ele pega o esposo daquela mulher, que era um dos seus soldados, um aliado, presta atenção, um homem que havia guerreado e até mesmo guarnecido a vida de Davi como rei de Israel. Aquele homem pelejou, lutou, defendeu Israel e defendeu o seu rei Davi. Mas o homem, uma vez que ele concede, ou seja, ele permite que a tentação se torne para ele algo que ele agora gerou, ou que ele praticou, ele realmente faz coisas abomináveis. Ele matou um homem que tinha só uma mulher. Tanto que quando o profeta foi falar com ele, trouxe uma ilustração, né? Só tinha uma mulher. E o outro que tinha mais, foi lá e tirou daquele que só tinha uma única que ele tinha. Irmãos, não somos livres das tentações. Elas virão enquanto nós aqui estivermos. Mas podemos ter o controle sobre ela. E para finalizar, eu quero falar nesta manhã, concluindo esta mensagem. Pastor, como vencer a tentação? Primeiro conceito que Jesus falou, qual foi? Vigiar. Primeiro, vigiar. Vigia. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, é muito importante o ser humano se conhecer. Você conhece as suas fraquezas? Você conhece os seus pontos fracos? Você precisa se conhecer. E não brincar com aquilo que você entende que é o seu ponto fraco. Amém. Nós conhecemos a história, eu não vou falar, só vou citar aqui. Teve um homem na Bíblia que era um homem de Deus. E antes de ele ser gerado, Deus chamou ali um anjo e falou com a sua mãe, falou com o seu pai. Era um homem de Deus. Assim como nós vemos tantos outros aí, como você é, como mulher também de Deus que você é. Mas ele não podia algumas coisas. E ele flertou com tudo aquilo que ele não podia. Qual foi o final de Sansão? Chacota. A gente precisa se conhecer. É muito importante. E uma vez que a gente se conhecer, a gente não pode flertar, não pode brincar. Então você tem que vigiar, você tem que orar. Se necessário, um outro conselho diante da tentação. O que José fez? Fuja. Ele era um jovem, ele era bonito, ele tinha suas necessidades, como qualquer homem normal. Quando olha uma mulher,
Mas ele falou, cara, se eu ficar nessa casa vai dar ruim. Ela tentou hoje, tentou amanhã, ou melhor, tentou ontem, tentou hoje, vai tentar amanhã. Vai ter hora que eu não vou aguentar. Mas tem gente que não, vou ficar legal. Vamos ver onde vai dar isso. Estou no azeite. Está no azeite? Você já está, na verdade, você é um recipiente, como foi pregado semana passada pelo Céu Delcio. Você é um vaso, que o inimigo está batendo em você, você está rachando, o azeite está indo embora, e você está pensando que você ainda está aqui. O conselho é, foge. Para onde? Para a mão do oleiro. Aleluia! Oleiro, eu até dei permissão, eu fui até aqui, estou meio quebrado, oleiro. Mas eu não posso perder o azeite que o Senhor depositou em mim. Continua trabalhando aqui, fecha essa brecha, esse rachado aqui, fecha. Porque eu quase perdi a unção, a graça, quase perdi a comunhão. Eu até flertei, o inimigo até me instigou, ele colocou a isca, eu até fui. Quase que eu concebi. Corra para a mão do oleiro. Então você deve vigiar, você deve orar, mas tem hora que você tem que fugir. Sai, larga disso. Mas pastor, eu não aguento, é muito forte. Mentira. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Coloca, por favor. Essa conversa que você não aguenta, que é muito forte, é mais forte que você, é mais forte que sua carne, só se você estiver na carne mesmo. Mas se você estiver no espírito, olha o que diz aqui, por favor. Todos eles, não, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, por favor, 13, vamos lá? Não vos sobreveio, marca na sua Bíblia, chegar em casa você vai escrever no papel, você vai colocar lá no lugar que você mais visita da sua casa. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ele vai até, ele não é o autor da tentação, mas ele permite. Porque você precisa dizer, não, eu com Cristo consigo vencer. Esse negócio, pastor, foi muito mais forte que eu. Só se você estava na carne, ô varão. Porque se você anda no Espírito, você tem domínio sobre a sua carne, certo? E você vai dizer assim, não. Se está vindo tentação, Deus está permitindo, Deus conhece, mas não vai permitir que eu seja tentado além do que eu não possa suportar. Então você pode sim. Ei, o que está em você é muito maior do que está no mundo. Você pode vencer a tentação. Como nós falamos aqui, Neemias conseguiu, José conseguiu, Jesus conseguiu, tantos outros conseguiram. Tiveram as mesmas lutas que eu e você temos, mas conseguiram. E para a gente finalizar, 1 Pedro 5, verso 8. Meu Deus. Você pode ficar de pé, mas nessa mesma reverência, por favor. Não ande, a gente vai orar aqui, a gente vai celebrar a ceia, mas não ande, por favor. Preste atenção no que vamos ler aqui. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Deixa eu falar rapidinho, deixa aí, não muda não. Deixa eu falar uma coisa. Sóbrio e vigilante. Esse negócio, não, eu estou firme, pastor. Estou jejuando, eu estou orando, estou subindo um monte, estou lendo a Bíblia, eu estou no azeite. Se ele não respeitou nem Jesus, o Filho de Deus, que estava em jejum no deserto, você acha que ele vai te respeitar só porque você jejuma, você ora, você lê Bíblia, você come Bíblia? Desculpa aqui a palavra, você arrota a santidade. Você acha que ele vai te respeitar? Ele não vai respeitar ninguém.
Pedro está dizendo que ele está ao nosso redor. Fazendo o quê? Continue, por favor. Diz que ele é o nosso adversário, certo? Diz que ele está ao nosso redor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir. Firmes aonde? Na fé. Na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, ou seja, em todas as pessoas que estão em Cristo, espalhada pelo mundo. Às vezes a gente vai orar, Deus, por que eu? Por que só eu vivo isso, Senhor? Por que só eu sou tentado desta maneira? Eu não vejo fulano, desta maneira eu não vejo esse, não vejo, Senhor, só eu. Como eu falei aqui no início dessa mensagem, cada um tem sua área de fragilidade. E todos nós somos tentados. Então para de se vitimizar, dizer só eu. Não, está aqui, todos nós temos um adversário que está trabalhando. Sabe qual é o trabalho do inimigo? Só um. Claro, matar, roubar, destruir, mas entenda, a finalidade é destruir o homem que Deus fez a sua imagem e semelhança. Então que nesta manhã você guarde esta palavra. Eu não sei qual é a área da sua vida que você deve ter vigilância 24 horas, que você deve ser sóbrio, que você deve ter consciência. Sobriedade significa ter consciência. Eu tenho consciência que esta área aqui é uma área que eu tenho que vigiar, né? Eu tenho que viver em vigilância 24 horas, porque o meu adversário está lutando para me derrubar. Olha a isca que ele está colocando, olha ele tentando me atrair. Eu estou quase mordendo essa isca, mas se eu morder essa isca, eu vou conceber o pecado, e vou morrer espiritualmente. Não, eu não posso fazer tal coisa. Você conhece a sua fragilidade? Conhece? Aleluia. Pastor, eu ontem, hoje eu já pratiquei, pratiquei, amém, mas Deus está te orientando, dizendo para você, se você caiu hoje, se levante amanhã e diga para o teu inimigo, o teu adversário, eu não vou ficar parado, eu vou me movimentar, porque me movimentando você vai ter muita dificuldade. Além de me movimentar, eu vou me virar para Deus, como Neemias falou, e vou viver um relacionamento ainda mais profundo com o Senhor. Curva a sua cabeça. Cadê a irmã Priscila? Vem cá, minha amada. Eu quero que você ore. Você conhece a sua fraqueza, suas limitações, as suas fragilidades? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Você não precisa nem orar em voz alta. Você vai orar baixinho. Deus vai ouvir você orar aí, na sua mente, dizendo para Ele o que você precisa tomar de atitude nesta manhã, depois dessa palavra que Ele falou no teu coração. Aleluia. Amém, Paizinho. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque isso nos foi de alerta, Senhor, para que nós possamos continuar firmes, meu Pai. Para que nós possamos, ó Deus, continuar vigilantes, ó Pai, com a nossa mente, Senhor, ó Pai, fixas em Ti, ó Deus. E nós vemos aqui, ó Deus, diante da Tua presença, Senhor, te pedir perdão, Senhor, por toda negligência, Senhor, por toda sonolência, ó Pai. Te pedimos perdão por toda soberba, Senhor, de muitas vezes acharmos, ó Deus, que estamos fortes, que nós, ó Deus, não precisamos vigiar o suficiente, meu Pai. E pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito, ó Deus, para que nós possamos resistir no dia mal, para que nós possamos dizer não, Senhor, a todas as propostas e tentações, ó Pai, que nos sobrevêm, meu Pai. Te pedimos para que o Senhor nos ajude, Senhor, a manter uma vigilância em nossa mente, Senhor, porque toda tentação, ela primeiro, ó Deus, começa no campo da mente, Senhor. Nos ajuda a vigiar os nossos pensamentos, os nossos olhares,
Ó Deus, aquilo que nós nos inclinamos para ouvir, aquilo que nós nos alimentamos, Senhor. Que as nossas inclinações estejam voltadas para Ti. Que o Senhor, Pai, traga ao nosso coração o temor do Senhor, ó Deus, naquilo que nós nos debruçamos, naquilo, ó Deus, que toma a nossa atenção, meu Pai. Que o temor do Senhor, ó Deus, venha ao nosso coração de tal modo que nós possamos vigiar, Senhor, sobre até o que pensamos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos permanecer limpos, que o Senhor troque as nossas vestes, que o Senhor purifique as nossas mãos, que o Senhor nos dê vigilância, que o Senhor traga sobre nós, ó Pai, pessoas prudentes. Ó Deus, que nós sejamos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, Senhor. Nos dá estratégia, Senhor, que nós não estejamos ociosos, negligentes, passivos, ó Pai, mas que nós possamos permanecer de pé, firmes e constantes, ó Deus, que depois de ter vencido tudo, nós possamos permanecer inabaláveis, meu Pai. É o que nós te pedimos, ajuda do Teu precioso Espírito Santo. E se nós, ó Pai, porventura, ainda, Senhor, não percebemos áreas de fragilidade em nossa vida, que o Senhor nos mostre e que o Senhor nos dê estratégias específicas, Senhor, para vigiar e blindar essa área, meu Pai. Te pedimos, Senhor, te agradecemos pela a Tua ajuda, Senhor, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. Eu nasci do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou como exclusivo seu. Diga pra ele. Eu sou abençoado. Se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida Eu escolho de Deus, Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de A igreja escolhe Deus, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Ergue as suas mãos e cante. Eu escolho Isso. todo dia. Já Aleluia. Aleluia. Mais uma vez. Diga, eu escolho. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida. Já estamos mortos. A vida de Aplauda ele bem forte nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda de pé, nós vamos celebrar a ceia de Cristo. Eu peço, por favor, que projete a referência de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Amém? Nós vamos neste momento celebrar a ceia de Cristo. Estão ali os elementos, o pão e o vinho, mas nós vamos ler aqui essas referências e depois orar por esses dois elementos. Versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo:
Este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Vamos orar por esses dois elementos, tendo as mãos para cá. Querido Deus, nós te louvamos nesta manhã, pela comunhão que o Senhor nos proporcionou, quando enviaste o teu Filho Jesus, para morrer os nossos pecados, e trazer para nós a vida. Os pecados estavam vivos dentro de nós, mas o Senhor Jesus levou sobre ele na cruz, e nós obtivemos então a vida eterna. E a vida eterna, ó Pai, que estava em Cristo, nós não só temos, mas podemos oferecer. Podemos, meu Pai, dar. Podemos, meu Pai, levar aqueles que ainda estão mortos, por conta do teu Filho que trouxe esta vida para nós. Queremos, meu Pai, orar pelo pão que representa o teu corpo, o vinho que representa o sangue, e queremos dar graças nesta manhã por esta oportunidade de aqui renovarmos a nossa aliança contigo. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Podem servir. Aleluia. Eu te convido a cantar, querido, com alegria, com o seu coração. Cante a Ele. É uma festa, sem a celebração. Amém? É um memorial que Cristo deixou para que a igreja pudesse lembrar quem ela era, quem ela é hoje e o porquê que ela se tornou o que é hoje. Então, faça uma grande festa nesta manhã.
venceu o nosso Jesus. Ele está vivo. Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Alguém faltou ser servido? Alguém? Glória! Todos foram servidos? Glória a Deus. Pegue aí o seu pão. Deus lindo! Aleluia. Glória! Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comei dele todos. Glória a Deus! Aleluia, Deus! Obrigado, Senhor! Glória! Glória, Pai! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque ao comermos deste pão, Senhor, nós imaginamos, meu Pai, e pela fé, nós cremos o quanto foi doloroso todo o processo que o Teu Filho Jesus passou para que nós pudéssemos ter a vida. Nós queremos render graças ao Teu nome, Pai, porque foi por amor. Quantos estão aí com o cálice nas mãos? Peço que você abra com cuidado. Glória a Deus! Aleluia! Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Bebei dele todos. Aleluia, graças a Deus. Cante nessa manhã. Viver está. Tira bem forte. Nas alturas. Viver está. Nas alturas. Nós te louvamos nesta manhã, Senhor, por essa
vitória. Essa vitória que é a nossa vitória. Ó Deus, por amor a nós, por bondade, por misericórdia, pela tua graça nós somos salvos, por meio da fé em Cristo Jesus. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui está, Senhor, que embora salvo, meu Pai, cada um aqui salvo, Senhor, ó Deus, por conta do teu favor, não estamos isentos das lutas, das provações, muito menos das tentações, mas nós aprendemos nesta manhã que podemos, meu Pai, permanecer firmes e constantes, abundantes na tua obra, quando, meu Pai, procedermos de acordo com aquilo que aprendemos. Obrigado, Senhor, te peço que o Senhor nos abençoe ainda mais, Senhor, que, ó Pai, cada um que aqui se encontra tenha uma semana, meu Pai, de experiências profundas, íntimas com o Senhor, meu Pai, ó Deus, e que a tua presença seja ainda mais real no coração de cada um de nós. Senhor, aqueles que chegaram aqui, Senhor, talvez, meu Pai, momentaneamente vencidos por conta da tentação, meu Pai, que cedeu, Senhor, meu Pai, mas nesta manhã o teu filho, a tua filha está saindo daqui de cabeça erguida, dizendo, meu Pai, ó Deus, ó Pai, que serão abundantes na tua obra, meu Pai, e continuarão, Senhor, vencendo as tentações, meu Pai, Senhor, de acordo com aquilo que nós aprendemos. Leva cada um em paz e segurança, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, sejam com todos que aguardam a vida do Senhor. Todos digam amém.